Fala aí, beleza? Gabriel Porto por aqui. No vídeo de hoje vamos falar sobre os fundos imobiliários de papel, né? O que fazer agora, tendo em vista que a grande maioria dos fundos imobiliários de papel que rendiam aí na casa de 1,5%, em alguns momentos até 2%, estão caindo os seus dividendos, né? Muita gente aí reclamando, preocupado. Eu comprei fundo X, fundo Y, que me rendia naquele momento 1,5%, agora ele tá me rendendo 0,7%, 0,8% de dividendo. O que que eu faço? Eu compro mais, eu vendo mais esses fundos imobiliários, eu troco por outros fundos imobiliários? Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Beleza? Mas antes da gente começar, quero te pedir, caso não for inscrito, inscreva-se no canal. Toda semana, vídeo novo aqui para você, beleza? Deixe seu like também ao fim do vídeo, deixe seu comentário. Para a gente começar a falar dos fundos imobiliários de papel, é importante a gente entender o cenário da economia, certo? Fundo imobiliário de papel, por ser dívida imobiliária, né? As dívidas são atreladas a taxas da economia, elas são afetadas pelo que vem acontecendo na economia. E esses fundos imobiliários de papel que traziam dividendos altíssimos aí no ano de 2020, trouxe dividendos ainda mais altos em 2021 e no primeiro semestre de 2022 também estavam trazendo dividendos muito altos. Essa já não é uma realidade agora para o segundo semestre de 2022, porque a gente viveu aí entre o início da pandemia em 2020 até o fim desse primeiro semestre desse ano, um cenário de inflação muito alta no nosso país, né? Os preços de tudo dispararam, preço de alimento, preço de combustível, preço de carros, entre outras coisas, tudo disparou no nosso país, beleza? E esses fundos imobiliários que estavam trazendo esses altos dividendos eram os fundos atrelados, principalmente aí à inflação. E a gente tem como os dois principais indicadores da inflação, o IPCA e o IGPM, tá? Então, a gente tem aí esses dois indicadores. E o que vem acontecendo com eles aí nos últimos meses? Essa notícia aqui traz essa ideia pra gente. IGPM tem deflação de 0,95% em setembro, diz a FGV, que é quem faz o IGPM, né? Quem é responsável por esse indicador. Índice acumula alta de 6,61% nesse ano de 2022 e nos últimos 12 meses de 8,25%. Porém, olha o que acontecia em 2021. Em setembro de 2021, o índice havia caído 0,64% e acumulava uma alta de 24,86% em 12 meses. Certo? Então, o indexador, que há um ano atrás tinha um acumulado de mais de 24% em 12 meses, hoje tem um acumulado de apenas 8%, tá? Então, é uma queda aí de 3 vezes, né? Então, era 3 vezes maior do que a gente tem atualmente, certo? Então, pessoal, a gente já parte desse pressuposto. Fundos atrelados à inflação, nesse caso IGPM, eles estão trazendo um dividendo menor. Isso também vem acontecendo com o IPCA, né? Brasil tem deflação de 0,36% em agosto, influenciada principalmente aí pelos combustíveis, que a gente percebeu aí no nosso país a queda do preço dos combustíveis, tá? Então, a gente está vivendo em um país, eu vou mostrar aqui essa imagem que relata muito isso pra gente, a inflação aqui de julho, o que aconteceu? O Brasil foi o país de menor inflação da América Latina, enquanto a gente viu a Argentina lá com uma inflação em um único mês de mais de 7%, o Brasil teve uma deflação aqui de 0,68%. Certo? Então a gente está vivendo nesse segundo semestre um momento de inflação negativa no nosso país e isso está afetando diretamente o dividendo e consequentemente o preço de mercado praticado por fundos imobiliários de papel atrelados à inflação, certo? Como eu sei que meu fundo imobiliário é atrelado à inflação? Abre o relatório gerencial dele. Muito simples, é muito simples mesmo. Peguei aqui como exemplo o relatório gerencial do fundo DEVA11, tá? DEVAN Recebíveis Imobiliários ou DEVA11. O último relatório que esse fundo imobiliário trouxe. Aqui tem várias informações sobre o fundo, só que a principal informação é você buscar qual é o indexador dos CRIs.
que são certificados de recebíveis imobiliários. Busca quais são esses indexadores. No DEVA, a gente pode perceber que esse é um fundo basicamente voltado para a inflação. Basicamente. Por quê? 87% aqui dos CRI estão atrelados a IPCA, 3,9% a IGPM e menos de 1%, por exemplo, a CDI. Tá? CDI que acompanha a Selic. Então, os fundos que estão atrelados à Selic e à CDI ainda performam com dividendo muito bom. Já que está atrelado à inflação, já está performando com dividendo bem inferior aí a partir de agora. Como a gente pode perceber, inflação mais 10,35% ao ano é a taxa média de retorno desse fundo imobiliário. Então, quando a inflação está alta, está disparada, esse é um fundo que nada de braçada, que traz dividendos realmente muito altos. A gente pode até perceber aqui, eu peguei o gráfico aqui dos últimos dividendos que esse fundo imobiliário trouxe para a gente perceber isso, né? Quando a inflação do país é muito alta, e esse gráfico nem está 100% atualizado, porque esse fundo imobiliário trouxe agora para esse mês 55 centavos apenas de dividendo, tá? Em agosto para setembro ele tinha distribuído R$1, caiu quase que pela metade para 55 centavos. Olha quanto que ele distribuía de dividendo nos últimos meses. Então esse é um fundo ali sempre negociado na faixa dos R$100, que trazia aqui 1,4%, 1,5% de dividendo, já chegou a trazer aqui 2% de dividendo em alguns momentos, tá? Até mais de 2%, porque a inflação realmente estava muito alta. Então, esse é um fundo que se prejudica com inflações baixas. Só que, em contrapartida a isso aqui, a gente também tem fundo imobiliário de papel que está atrelado à Selic e à CDI. Um exemplo é esse que eu vou trazer aqui para vocês, que é o KNCR11, fundo imobiliário da Kinea, certo? Esse KNCR11, ele é um fundo que tem aqui como principais indexadores quase 93% em CDI, tá? 7% em Selic e apenas 0,9% em IPCA. Então, inflação baixa basicamente não interfere no dividendo desse fundo imobiliário. Porém, a gente está vivendo um momento de Selic alta, 13,75, e consequentemente CDI também muito alto, porque a CDI sempre acompanha ali a Selic. Se a gente pegar agora o gráfico de dividendo desse fundo imobiliário, olha o que acontece. Isso aqui, esse é um fundo mais antigo, né? Bem mais antigo, inclusive, que o DEVA, tá? Então a gente pode perceber o retorno em dividendo ao longo do tempo. Vocês podem perceber que quando a gente está vivendo momentos de Selic alta no nosso país, esse fundo imobiliário traz dividendo muito alto. E isso foi uma verdade, por exemplo, aqui entre os anos de 2014 até 2016. Tá? Se você pegar aí o histórico da Selic no nosso país, você vai perceber aqui que a Selic saiu aqui de 5%, 7% para bater mais de 14% até 2016. Depois a gente teve uma queda na taxa básica de juros, tá? Chegando até 2%, e a gente volta mais uma vez a uma Selic crescente agora em 13,75. Então esse é um fundo que, por exemplo, se beneficia com a Selic muito alta, tá? Com a Selic muito alta, enquanto que o DEVA, como está atrelado ali à inflação, e quando eu falo do DEVA, eu poderia pegar como exemplo o RPR, poderia pegar como exemplo o HCTR, poderia pegar como exemplo o Habit, tá? Entre outros fundos imobiliários aí de papel que estão atrelados à inflação, certo? Então a gente tem que entender essa dinâmica. Você que investe em fundo imobiliário de papel tem que entender isso, tá? Não adianta você investir sem de fato você entender isso. Mas o que fazer agora, né? É a grande pergunta que me fazem. O que fazer? Beleza, entendi já que a inflação está baixa no nosso país, entendi que a Selic está alta, devo vender meus fundos atrelados à inflação e migrar o meu investimento para Selic, para CDI, os que estão atrelados a isso, ou não, ou aproveitar para comprar esses fundos imobiliários atrelados à inflação, porque agora o preço deles estão bem abaixo de mercado, porque o dividendo caiu, muita gente sai e o preço cai. O que eu quero trazer aqui de lição para você? A gente tem que nos guiar contra a manada, sempre, sempre. Se a gente voltar aqui mais uma vez nesse exemplo aqui do DEVA 11, a gente vai perceber movimentos bem interessantes. Se eu pegar aqui do último um ano, tá? Esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário que teve preços aqui os mais diversos possíveis, tá? Chegando aqui a R$104, depois já chegou aqui em momentos dele tá ali na casa aqui de R$93. Se eu voltar até um pouco mais aqui,
a gente vai perceber que ele foi um fundo imobiliário que já bateu R$ 140, tá? Em fevereiro de 2021, R$ 140, quando ele estava trazendo realmente um alto dividendo, certo? Mas o que de fato acontece? Esse fundo imobiliário, ele está trazendo esse baixo dividendo por conta dessa inflação, tá? Que foi controlada, está sendo controlada no país, mas a gente tem que ser bem realista. A gente vive em um país que historicamente sempre teve inflação no país. Isso que está acontecendo é um momento muito atípico mesmo, tá? Algumas coisas foram mudadas para esse cenário de final de ano, tá? Para conter essa inflação, que a inflação de fato vinha muito disparada, mas de regra geral o Brasil é um país de inflação, é um país que a gente sempre viveu com taxa de inflação positiva. Então, no meu ponto de vista, o que eu venho fazendo eu sou cotista também do DEVA, eu sou cotista também do HCTR, sou cotista de outros fundos imobiliários atrelados à inflação. Estou aproveitando o momento para comprar eles abaixo do valor patrimonial, que é o momento de oportunidade. E sei também que essa janela de deflação é uma janela passageira. É uma janela que não deve durar aí por muitos meses ainda, certo? Então, estou aproveitando para comprar agora, para que quando a inflação volte a ficar positiva no país, o dividendo volte a subir, eu basicamente não preciso me preocupar em comprar esses fundos imobiliários e ficar com o meu preço médio bem abaixo, certo? Então, eu acho importante você ter fundos imobiliários atrelados à inflação ao longo aí da sua trajetória, da sua história como investidor. Eles vão te trazer bons dividendos, tá? E também acho importante você ter algo também relacionado à CDI e à Selic. Então, uma coisa não exclui a outra. Você pode ter tanto um fundo como o DEVA, quanto um fundo como o KNCR dentro da sua carteira, tá? Então, quando a inflação estiver alta e a Selic não estiver tão alta assim, você está se beneficiando. Quando o inverso for verdadeiro, você também vai estar se beneficiando. Quando a gente estiver com a Selic alta, a inflação também alta, que isso acontece em alguns momentos, você vai estar recebendo bem dos dois lados. Então, eu acho importante você ter essa diversificação dentro da sua carteira, tá? Lembrar sempre de comprar fundo imobiliário de papel sempre o mais próximo possível ou até abaixo, preferencialmente abaixo do valor patrimonial. É o melhor momento de entrada, tá? Quem comprou o DEVA, por exemplo, a R$ 140, tá? Simplesmente queimou dinheiro, porque esse é um fundo imobiliário. Se a gente for olhar o valor patrimonial dele, é um fundo imobiliário que tem um valor patrimonial aqui, ó, de R$ 99, certo? R$ 99. Teve pessoas que compraram aí de 140, 130, 120 reais, simplesmente queimaram o dinheiro. Então, esse seria o momento, mesmo com o dividendo baixo, entendendo que a inflação no nosso país não deve ficar negativa por muito tempo. Beleza? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixa aqui abaixo seus comentários. O que você vai fazer agora? Você vai pensar em trocar? Você vai aumentar a sua posição em fundo imobiliário atrelado à inflação ou não? Quero saber de você. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu!